Já aconteceu de você sentir uma dor no pescoço, ou uma dor que vai formigando ou queimando no ombro, no cotovelo, braço ou até mesmo as mãos? E também sentir falta de sensibilidade nas mãos ou mesmo perda de força aí, muitas vezes nesse movimento de preensão. Se sim, talvez você possa estar sofrendo aí com sintomas de uma hérnia de disco na cervical. Sabia que pode acontecer isso na cervical assim como acontece na coluna lombar? Talvez você já tenha até um diagnóstico de hérnia de disco cervical ou talvez não, e nesse momento você está querendo entender o que está acontecendo, o que você deve fazer, né? Como que eu posso testar se eu tenho provavelmente um sintoma que está vindo de uma hérnia de disco e eu tenho que procurar um especialista? Bom, então esse vídeo foi feito exatamente para você. Eu quero te ensinar o que acontece, né? Tentar mostrar alguns porquês e qual o caminho para o tratamento de forma segura. Então, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou ajudar você a esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto que muitas vezes deixa muita gente de cabelo em pé. Já aproveitando, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e mande as suas dúvidas. Eu tenho também aqui no canal um quadro que é o Bernardo Responde, onde eu começo respondendo todas as dúvidas que aparecem aqui na clínica. Esse é um quadro que ele vai ao ar quinzenalmente. E também eu tenho um quadro que, se você quer aprender alguns exercícios aí importantes para você usar para o seu bem-estar, tem o quadro também que é o Faça Você Mesmo, que quinzenalmente ele vai revezando com o quadro Bernardo Responde. E aproveita para mandar suas dúvidas. As suas dúvidas me ajudam a produzir conteúdo que pode ajudar você e muita gente. O que acontece então a hérnia de disco na coluna cervical? Poxa, vou te ser muito sincero, eu queria ter uma resposta exata para você. Na verdade, são várias causas. A própria medicina, a própria ciência ainda não conseguiu desvendar somente uma causa, mas existem possíveis causas. Fatores genéticos, fatores relacionados ao sedentarismo, fatores até com tabagismo. Tem fatores, existe até uma possibilidade, na verdade, de ser por um trauma, mas aí tem que ser uma coisa muito forte, muito agressiva, tá? Então, a gente tem essas possibilidades. E assim como na coluna lombar, pode acontecer sim da hérnia de disco ser assintomática, ou seja, não gerar sintomas. Opa, então me chama a atenção novamente, que é uma informação muito importante. Não é porque eu tenho uma hérnia de disco que eu tenho que tirar ela, que eu tenho que mexer nela. Às vezes não tem necessidade, até porque muitas vezes ela não é o causador dos seus sintomas. Legal, vamos lá. Então, só para a gente relembrar, eu tenho meu modelo aqui de uma coluna lombar, estou sem meu modelo de coluna cervical agora, mas é tranquilo, vamos lá. A hérnia de disco, ela é como se fosse um extravasamento, é um extravasamento do material de dentro do disco ali da coluna, que vai e encosta nesse amarelo aqui, que é a raiz nervosa. E por isso você tem sintomas distais, ou seja, sintomas irradiados que vão, no caso da cervical, para o braço e mãos. Toda a parte de nervo, tá? Do que vem que inerva os braços. Os nervos, é importante a gente falar que os nervos eles têm função principalmente sensitiva e motora, ou seja, vão te auxiliar nas sensações, no controle de movimento, perda e ganho de força também. Então, existe o plexo braquial, que é um conjunto de raízes nervosas que formam os nervos que vão para o braço, né? Muitas vezes, então, a hérnia de disco vai lá e cutuca esse nervo, e é por isso que você sente dor no trajeto do nervo. Poxa, se eu tenho somente uma dor no pescoço, muitas vezes não está encostando no nervo, não é um sinal realmente de uma hérnia de disco. Então, sinal clássico de hérnia de disco na coluna cervical. Nervo encosta a hérnia encosta no nervo e eu tenho a dor irradiada. Então, existe um mapeamento também, isso é de domínio público também, de fácil acesso na internet, que é um mapinha de dermátomos e miótomos. Se você digitar aí no seu navegador, vai aparecer um mapinha cheio de divisão. E aí você vai ver C4, C5, C6, né? Aonde estão as áreas que tem a inervação e onde você pode sentir os sintomas. Né? Então, isso é assim que a gente define, clinicamente, a gente entende que realmente o problema está vindo de uma compressão de nervo, vindo de uma hérnia de disco.
Eu acho que aí ficou legal o que pode acontecer. Tem bastante informação que dá pra gente falar, eu acredito que eu vou explorar um pouco mais em outros vídeos, aí sendo um pouquinho mais específico sobre essa relação de nervos e dermátomos e miótomos na coluna cervical. Beleza, mas e aí? Qual que é o tratamento para isso? Bom, tenho basicamente duas opções de tratamento, né? Opção cirúrgica e opção não cirúrgica, por exemplo. Existem outras intervenções, como intervenções para dor, que é com infiltrações guiadas, enfim, mas vamos nos ater aqui só nessas duas opções de tratamento, que é o cirúrgico e o não cirúrgico. Via de regra, se não houver nenhum sinal de patologia grave, que isso é uma coisa legal da gente falar sobre um vídeo de bandeiras vermelhas, que podem indicar tanto para a coluna lombar ou cervical, que é um conjunto de sinais e sintomas. Não havendo isso, não existe a urgência de se fazer uma cirurgia, né? Então, isso o clínico, ele tem que ficar atento a isso e associar isso ao exame de imagem também, muitas vezes, para a tomada de decisão. Então, não tendo a parte grave, não precisa urgência de fazer cirurgia. Tendo a parte grave, não pode perder tempo. Uma coisa grave, por exemplo, uma perda progressiva, falando de hernia de disco cervical, hein? Uma perda progressiva de força e reflexo no membro superior, ou seja, do nada você começa a perder muita força, não consegue nem levantar mais o braço e pode até ser associado a uma alteração na marcha, sim. Coluna cervical pode estar relacionada com a marcha nesses casos de compressão. Isso, por exemplo, é um sinal de urgência, tá? Não havendo esse sinal de urgência, o tratamento é conservador. Controle medicamentoso, numa fase de controle de dor, recursos analgésicos da fisioterapia e progressão dentro do tratamento com a fisioterapia. Que aí, dependendo do quadro, o fisioterapeuta tem que entender qual que é a melhor técnica e o melhor caminho para o tratamento, sempre pensando no objetivo final, otimização funcional, ou seja, você voltar a fazer as suas coisas que você fazia anteriormente sem sintomas. Então, recursos analgésicos, como por exemplo laser, algumas correntes analgésicas numa fase de crise, vão super bem. Fora isso, não tem necessidade. Utilizar fisioterapia manual ortopédica, aliás tem um vídeo bem legal explicando o que é no canal, vai muito bem. Então algumas técnicas de terapia manual, tanto de tecido mole quanto técnicas articulares, se indicadas para o caso, vão super bem. E junto a isso, uma progressão de exercícios, tanto para ativação e fortalecimento da musculatura, quanto para mobilidade articular. E tempo de tratamento? Bom, o tempo vai depender muito da resposta de cada um, né? Então a gente espera que tenha uma resolução dos sintomas, né? Ou comece uma resolução dos sintomas em um período entre 8 e 10 semanas. Não é que 8 e 10 semanas sempre vai ser exato, não, mas ele precisa começar a melhorar nesse período ou até antes, porque tem vários fatores que a gente precisa considerar, como por exemplo, uma coisa que é a história natural, né? É o que naturalmente o seu corpo vai fazer para combater os sintomas e como vai ser a evolução do quadro em si, natural, sem fazer nada, tá? Então, é assim que a gente vai lidando com esse tratamento. E você agora ficou em dúvida se o seu quadro pode ser relacionado com uma hernia de disco cervical porque você não teve esse diagnóstico. Legal, então eu tenho uma dica para você procurar aí um especialista para fazer uma avaliação. Sinais clínicos como esse de irradiação já podem ser considerados, ok? Existe uma coisa que chama dor referida, que pode confundir um pouco, aí um especialista consegue fazer esse diagnóstico diferencial. Mas, por exemplo, o clássico de uma crise de hernia de disco cervical, você não consegue nem olhar lá para cima, porque você perde essa mobilidade e também perde a mobilidade de rotação. E tanto olhar para cima quanto rodar o pescoço reflete a dor no braço. Então, esses dois sinais é uma coisa que você tem que ficar atento, além dos sinais de perda de força e perda de sensibilidades em braço e mãos. Eu espero que essas informações tenham te ajudado, inclusive te ajudado a tomar alguma decisão. E não deixe de mandar sua dúvida, o seu comentário, seguir aqui o canal, né? Isso enriquece muito, né? E é muito legal, que essa é a nossa missão, trazer a informação correta para você. E falando em informação,
Não deixe de acompanhar os outros canais. A gente tem um podcast, eu tenho junto com outros parceiros, um podcast que chama Físio e Resenha, que é um podcast voltado para qualidade de vida, saúde. São 4 fisioterapeutas discutindo vários temas, inclusive com convidados aí, até atletas olímpicos já participaram do podcast conosco. Fora isso, também tem informação no Instagram, tem no TikTok. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até breve!